cuidando de gente. E Banco Confidence, agilidade em câmbio para seus negócios internacionais. Acesse e conheça bancoconfidence.com.br. Bom, segunda-feira é dia de falar das impressões do mercado financeiro com relação à economia brasileira, né? O Banco Central divulgou o boletim Focus, que houve economistas e, segundo os economistas, com relação ao IPCA, a inflação oficial de 2018, a expectativa, que muda a cada semana, é monitorada a cada semana, passa de 4,11% para 4,15%. Importante lembrar que essa expectativa está abaixo da meta para 2018 da inflação, que é de 4,5%. 11h53. Bom dia, gente. Bom dia, chefe. Se a sua empresa anda meio devagar, NET Empresas acelera. Para enviar e receber arquivos, tem banda larga de ultra velocidade com 30 mega e Wi-Fi grátis. Para falar com clientes, tem ligações ilimitadas para qualquer celular e fixo do Brasil com 21. E atendimento técnico em até 4 horas. Só R$120 por mês. Assine agora, 4004-8844. Consulte condições de aquisição. A Casa das Balanças, que tem 23 anos de tradição. Você encontra equipamentos e utensílios para bares, restaurantes, padarias, açougues, lanchonetes, churrascarias, pizzarias e supermercados. Casa das Balanças, matriz em Barueri, na Rua Campos Sales, 1050 Centro, e filial em Osasco, Avenida Dionísia Alves Barreto, 106. Casa das Balanças, melhores preços e na compra acima de R$1.000, pagamento em até 12 vezes no cartão. Informações, ligue 4198-6275. Você está com a habilitação suspensa? Estourou na pontuação? A HS Consultoria tem a solução. Ligue 4327-0896 e volte a ter o direito a dirigir. Ligue agora e tenha 20% de desconto. 4327-0896. Fazemos toda a regularização de sua CNH sem burocracia e com comodidade. Ligue 4327-0896. HS Consultoria 4327-0896. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Olá, eu sou Fernando Torquato. E eu sou a Gabriela Durlo. Se você quer ter um cabelo forte, com volume e brilho, eu indico Imecap Hair. Imecap Hair deixa seus cabelos saudáveis e com vida. Imecap Hair fortalece o bulbo capilar, combatendo a queda e dando mais força aos cabelos. É isso mesmo, Torquato. Para combater a queda e ter um cabelo cheio de vida, só tomando Imecap Hair. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Tava procurando uma música para ilustrar essa mensagem aqui encaminhada pelo nosso ouvinte, Felipe Bueno Salles. Não deu tempo. Mas tudo bem, a gente vai pensar. Canta? Não. Olá, Band News, bom dia. Meu nome é Elano. Queria informar que aqui na Marginal Pinheiros, toda a iluminação da Eletropaulo dos postes de frente ao Jockey Club estão tudo acesa. Total desperdício de energia. Aí eu perguntei pro Felipe Bueno. Falei, me ajuda aí, vamos colocar uma música com luz. Sei, aí você vai jogar no meu colo com a responsabilidade. Não é isso. Vamos deixar para que os ouvintes da Band News FM tentem adivinhar qual foi a sugestão do Felipe Bueno para ilustrar essa história das luzes acesas ali na marginal do Rio Pinheiros. Ok. Posso já responder? Agora eu consegui. Tava enrolando tudo isso. Não, mas aí os ouvintes não vão poder adivinhar. Vamos ver se já tem gente mandando mensagem. Não, né? Não? Não. Eu tô ansiosa. Eles são muito mais evoluídos que eu, então. Tá bom, vai. Tem, tem a ver com videokê, karaokê. Essa é muito cantada. Fale por você. 11h57. Band News FM. Açaí.
O Açaí Atacadista entra em campo com o maior campeonato do futebol brasileiro. Sim, o Açaí é patrocinador oficial do Brasileirão 2018 e você tem lugar reservado nesse time, porque quem é craque na economia torce com o campeão de ofertas. Faça sua melhor jogada e garanta já a melhor compra para sua casa ou seu negócio. Torcida Brasileirão Açaí 2018. Só tem jogão, tem economia e emoção para você. Açaí Atacadista, estar com você. Esse é o nosso negócio. Açaí. Tem mulher na área. Na Band News FM. Oferecimento NET, a banda líder pro Brasil multitelar. Ligue 4004-8844. Iveco, carregada de potência. Açaí Atacadista. Quem é craque na economia, compra no campeão de ofertas. Brasileirão Açaí 2018. E Sul América. Quem tem médico em casa no app Saúde tá com tudo. Peça Sul América para o seu corretor. Estamos na área ainda em clima de debate. Hoje o debate das oliveiras. A gente tem a Dimar Oliveira e a Tayana de Oliveira falando sobre o mesmo assunto, a arbitragem do jogo entre Cruzeiro e Flamengo. O presidente do Flamengo prometeu recorrer à CBF com uma queixa formal em vídeo contra a arbitragem chefiada por Delson Fernando Freitas da Silva do Pará. Para o dirigente, não houve erros capitais, mas sim erros sucessivos contra o Flamengo durante os 90 minutos dessa partida disputada no fim de semana. Primeiro, a nossa representante do Rio de Janeiro. Fala, Tayana de Oliveira. Eu acho que teve um pouco de exagero aí por parte do Bandeira de Melo. Foi um jogo muito pegado, aquele jogo que a gente fala que é um jogo lá e cá, o Cruzeiro indo pra cima, o Flamengo começou até um pouco melhor, depois no final do jogo também tentou se sobressair um pouco mais, mas pra mim eu não encarei o jogo dessa forma que o Bandeira de Melo encarou, não achei que o Flamengo foi tão prejudicado assim pela arbitragem, que houve alguma imparcialidade por parte do juiz, também não achei que teve algum erro muito grave. É claro que essa questão de arbitragem sempre vai ser um assunto recorrente. A gente sempre vai estar falando disso, né? Dirigente, jogador, torcida, sempre vai pressionar o trio de arbitragem. Agradar a todos sempre vai ser uma missão muito difícil, né? E a arbitragem é sempre muito cobrada. Mas em relação a esse jogo de ontem, essa vitória magrinha aí do Flamengo, mas seguindo na cola do São Paulo, achei que essa reação do Bandeira de Melo foi um pouco exagerada. Presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, disse: a arbitragem foi calamitosa. Foram 90 minutos de arbitragem com erros sucessivos contra o Flamengo. Felizmente nós saímos com a vitória, mas o resultado poderia ter sido outro. Não tem nada mais para pedir. O que a gente quer é registrar o nosso descontentamento num vídeo com todos os erros, disse ele. Dimar Oliveira, e a sua opinião, hein? Olá, meninas. Pois é, agora quando você começa a entrar nesta fase do brasileiro, né, também porque as outras equipes vão ficando com menos chances nas outras competições que elas estão disputando, eu acho que muito da referência que o Flamengo tem das reclamações do jogo de ontem estão diretamente ligadas ao que aconteceu no meio da semana passada, que foi a vitória do Cruzeiro pela Libertadores e a forma como o Cruzeiro jogou. Se sente muito quando você sai de uma arbitragem, né, que a gente sempre coloca entre aspas, sul-americana, e principalmente o árbitro da quarta-feira, que era o árbitro que tinha apitado a Copa do Mundo, para uma arbitragem, né, que vem brasileira com outro contexto de jogo. Mas não foi só o Flamengo que reclamou. O Cruzeiro também reclamou, principalmente da questão dos acréscimos, porque no segundo tempo, quando o Mano começa a colocar alguns jogadores da equipe titular e vê a possibilidade do Cruzeiro realmente chegar mais como o Cruzeiro fez, você teve pouco tempo de acréscimo, você tem a reclamação dos jogadores de que o goleiro do Flamengo, o Diego, acabou fazendo muita cera, segurado um pouco o jogo para diminuir a chance de que o Cruzeiro realmente chegasse a um empate, né, a um resultado que fosse melhor no Maracanã. Porque quando você vê o próprio presidente do Flamengo reclamar, ele está reclamando de um todo, de uma questão de arbitragem, de uma questão de um time que não foi bem no jogo da Copa do Brasil, de um time que não foi bem no jogo de Libertadores e que pode ficar somente com o brasileiro aí em disputa. Não estou dizendo que não vai aqui no Mineirão mudar uma história diante do Cruzeiro e que nem vai mudar uma história diante do próprio Grêmio e aí o jogo da Copa do Brasil. Mas é meio que você empurrar. Eu não gosto muito dessa transferência de responsabilidade, né? Houve uma vitória, aí se fala assim, não, a gente reclama na vitória, é melhor reclamar na vitória e tal, porque quando a gente reclama na derrota, os olhos se voltam de uma forma diferente. Isso é meio que rotina no futebol brasileiro. Quando você começa a perder chances em outras competições,
você começa a empurrar a responsabilidade muito para a arbitragem. Mas ainda quero ficar um pouco longe dessa história de que eu me manipulo pela cabeça do outro. Sempre que Cruzeiro e Flamengo se encontrarem, ou os grandes clássicos do futebol brasileiro, a gente vai ter sempre essa reclamação. Que adotem o VAR também no Campeonato Brasileiro, acho que é o nosso desejo. Pelo menos você vai minimizar o que existe tanta reclamação dos dirigentes. Beijos, meninas. Um beijo. Tem Mulher na Área, você acompanha sempre nesse horário aqui na nossa programação. Agora 12:03. Você está ouvindo Band News no meio do dia. Ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia. Eu sou Carla Bigato, sigo com você até as 2h e com ele também fala Felipe Bueno. Falo sim, Carla Bigato, ouvinte da Band News FM, hora de atualizar os assuntos do nosso noticiário. Vamos lá. A FUVEST abre agora as inscrições para o vestibular 2019. Ao todo serão oferecidas mais de 8 mil vagas em cursos de graduação na Universidade de São Paulo. A taxa é de R$ 170 e a partir deste ano a segunda fase terá 2 dias de provas. As inscrições podem ser feitas no próprio site da FUVEST, vão até 14 de setembro ao meio-dia. A primeira fase será no dia 25 de novembro. O maior presídio do Rio Grande do Norte vai passar por obras. Destaque chegando com Samara Gonçalves. A ampliação da penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, vai custar R$18.200.000 aos cofres públicos. A empresa MGA Construção e Incorporação Limitada foi contratada com dispensa de licitação porque o Rio Grande do Norte está em estado de calamidade no sistema prisional. De acordo com a publicação do Diário Oficial do Estado, serão construídos 2 novos pavilhões em Alcaçuz. Os recursos foram doados pelo Tribunal de Justiça em 2017, mesmo ano em que a penitenciária registrou uma rebelião que resultou na morte de 26 presos. O avanço da malária faz uma pausa no Espírito Santo, Leandro Nossa. O número de novos casos de malária começa a cair no Espírito Santo. Até o momento são 117 notificações, 95 delas em Vila Pavão e 22 em Barra de São Francisco, na região noroeste do estado. No total, 1 morte foi registrada. Nos últimos 4 dias, 5 novos casos foram notificados. Como medida de prevenção, neste final de semana, mais 500 testes rápidos de malária e uma remessa de medicamentos enviada pelo Ministério da Saúde chegaram ao estado. Os remédios são suficientes para tratar até 350 pacientes. Termina hoje o prazo para quase 180 mil beneficiários do INSS agendarem a perícia médica. A marcação deve ser feita pelo telefone 135. Quem não fizer terá o pagamento bloqueado até acertar a situação. Dos convocados, mais de 160 mil recebem aposentadoria por invalidez e outros 10 mil ganham o auxílio-doença. A seleção feminina de vôlei volta a jogar amanhã contra os Estados Unidos em Uberaba, Minas Gerais, no segundo de uma série de 4 amistosos preparatórios para o Mundial. Ontem o Brasil perdeu para as americanas por 3-1 em Brasília. O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino será em setembro e outubro no Japão. 12:06 pelo horário de Brasília. Boa tarde, boa segunda-feira para você. Band News. Tempo. Oferecimento Dequadin Pastilhas. Dequadin Pastilhas é aliviência. Chega de sofrência. Amanhã uma frente fria vai avançar pela região sul do Brasil, por isso muitas nuvens já vão se espalhar sobre o Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Deve chover no sul gaúcho, mas em Porto Alegre e nas demais regiões do oeste de Santa Catarina, apesar da nebulosidade, ainda não tem chuva. Florianópolis e Curitiba continuam com o tempo aberto, com bastante sol e ainda nada de chuva. Na região sudeste, a tendência é de uma grande amplitude térmica. O dia ainda vai amanhecer com frio, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas depois a temperatura vai subir mais e a sensação até vai ser de calor. Em São Paulo, a máxima deve chegar aos 26 graus. Nenhuma região do Sudeste vai ter chuva.
Na região centro-oeste, há previsão para um aumento da nebulosidade no oeste de Mato Grosso do Sul, mas nas demais regiões o sol ainda predomina. Pode chover apenas em áreas do norte de Mato Grosso. Brasília, Campo Grande e Cuiabá vão ficar sem chuva. Na região norte do Brasil ainda pode chover nas mesmas regiões, entre Amazonas, Roraima, sul do Pará e a região de Palmas. Faz bastante sol, mas entre a tarde e a noite as nuvens ficam mais carregadas e provocam um pouco de chuva. Na região nordeste a instabilidade aumenta na região de Salvador, muita nebulosidade ao longo do dia que pode chover em alguns momentos. Nas demais regiões não há previsão de chuva. Todas as outras áreas litorâneas vão ficar com o tempo firme. Paula Soares, da Clima Tempo. Vamos lá, vamos nos esforçar para falar com a Isabel Mega, direto de Brasília. Fala aí, Isabel Mega. A Câmara faz a segunda de 3 semanas de esforço concentrado até as eleições. Mas as expectativas por aqui, Felipe e Carla, não são de quórum alto, sobretudo para a sessão marcada para hoje, em plena segunda-feira. Um dos textos que podem ser votados no plenário, no entanto, é uma proposta bem relevante. Ela dá mais proteção às mulheres que são vítimas de agressão. Pela proposta, que altera a Lei Maria da Penha, um delegado de polícia pode adotar medidas de urgências para isso. Entre elas, negar, por exemplo, a fiança para o agressor. No meio desse esforço, há ainda uma nova reunião da mesa diretora da Câmara, agendada para amanhã, para discutir novamente o caso do deputado Paulo Maluf, preso em regime domiciliar. O desfecho sobre a cassação ou não do mandato do político vem sendo adiado. Na semana passada, pedidos de vista interromperam a análise e, por isso, o assunto ficou para esta semana. O que os parlamentares argumentaram era que seria necessária uma consulta ao Supremo, com reuniões tanto com o relator, Luiz Edson Fachin, quanto com a presidente, Carmen Lúcia. Agora, esses encontros não aconteceram, nem foram agendados. Aqui no Senado, para fechar, votações agora só na última semana de agosto. Capital Federal tem tempo seco, bastante calor, 28 graus. Segunda-feira precisa fazer um esforço concentrado mesmo, né? Pra acordar? Segunda-feira aqui, olha, vou te falar. Agora sim, eu acho que eu dei um susto no Narley Rezende, 20 minutos atrás, que eu o chamei, mas não tava a programação. Eu que dei uma enlouquecida por aqui, viu, Narley? Mas porque a história é muito boa, Felipe Bueno, é polêmica. Já tô vendo pela chamada aqui. Edital masculinidade. Fala, Narley Rezende. Um concurso para a contratação de 16 cadetes da Polícia Militar do Paraná causou reação imediata de organizações de classe ao estabelecer que os candidatos devem se submeter a um teste psicológico que indique o critério de masculinidade. Isso seria levado em conta para a seleção dos candidatos. A exigência levou a Aliança Nacional LGBT, a ONG Grupo Dignidade e outras a pedirem a revogação do edital. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, também se manifestou contra a exigência. No edital que traça o perfil profissiográfico e avaliação psicológica, a característica masculinidade é descrita como capacidade de um indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. Para as entidades, a exigência desconsidera a possibilidade de mulheres candidatas a cadete e representa um retrocesso discriminatório e permeado por machismo. A aliança pediu a revogação do edital à governadora Cida Borghetti, do PP, ao comando da Polícia Militar e ao Ministério Público. O Conselho Regional de Psicologia do Paraná, por meio da Comissão de Avaliação Psicológica, também se posicionou contra o uso do termo para estabelecer características essenciais para o bom desempenho da função. Segundo o Conselho, o edital concretiza ideias equivocadas do que se espera de um policial. Em uma análise preliminar do edital, outras inconsistências foram encontradas. De acordo com a comissão, não há notícia de outro edital com essa exigência de masculinidade. O concurso, aberto recentemente, tem previsão de salário inicial de R$ 9.500 e é um dos mais concorridos do Paraná. É aberto para ambos os sexos, mas com uma cláusula que condiciona até metade das vagas para as mulheres, ou seja, no máximo 8 mulheres serão chamadas, mesmo que tenham notas superiores às dos homens. Se ocorrer o contrário, com homens conseguindo notas mais altas do que as mulheres, não há limitação de vagas para eles. A Polícia Militar do Paraná, que pela primeira vez na história é comandada por uma mulher, a tenente-coronel Aldilene Rocha, enviou uma nota agora há pouco dizendo que essa denominação é baseada
e instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. A nota afirma que o objetivo é avaliar estabilidade emocional e a capacidade de enfrentamento, e que a característica masculinidade tem essa denominação por opção do autor do instrumento psicológico. Que eu acho que precisa mudar, né? Então, deixa eu só repetir, Narley, Audilene Rocha, Tenente Coronel Audilene Rocha, né? O nome da comandante da PM aí no estado do Paraná. Exatamente, Carla. Certo. Então, o que ela explicou é que, na verdade, você imagina, um teste psicológico e que provavelmente é antigo e que deve usar esse termo masculinidade para classificar ali estabilidade emocional, né, segundo descreveu o Narley. Estabilidade emocional e o que mais, Narley? Estabilidade emocional e a capacidade de enfrentamento, aspectos estes extremamente necessários para o dia a dia da atividade policial militar, é o que diz a nota da PM. Capacidade de enfrentamento. A gente está mudando, né? A gente está numa sociedade em transformação. Tem gente que vai dizer, não, mas é só um termo, imagina, não tem nada a ver, deu para entender. Não. A gente está nessa transformação, a gente está nesse período de evolução. Se eu quiser passar por esse teste, eu tenho que comprovar a minha masculinidade, eu sou uma mulher. Eu não sei se tenho a estabilidade emocional e a capacidade de enfrentamento necessárias para me tornar uma cadete da Polícia Militar do Estado do Paraná. Mas, enfim, se eu tivesse, isso não provaria masculinidade. Isso provaria estabilidade emocional e capacidade de enfrentamento. É preciso evoluir, Felipe Bueno, é preciso enxergar esses pequenos detalhes que ainda travam, né, essa nossa evolução. Com todo respeito a todos os envolvidos, a Polícia Militar do Paraná, assim como qualquer outra corporação, pode achar que você não é capacitada para fazer parte das fileiras da Polícia Militar. Mas você também, no exame de consciência, pode entender que a Polícia Militar do Paraná, no caso, não é capacitada para ter você como funcionária, como parte dessas fileiras. É jogo dos dois lados. É jogo dos dois lados. Bom, vamos chamar a nossa reportagem agora falando direto de Manaus. Fala, Gabriele Bessa. O estado do Acre confirma os primeiros casos de sarampo após 18 anos sem registros da doença. Um dos casos é em uma adolescente de 13 anos que já está em casa e o outro em um bebê de 9 meses que está internado sob observação. De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre, o estado registra 16 casos suspeitos da doença. Na região norte do país, Amazonas e Roraima lideram um ranking com mais de 1.000 casos confirmados de sarampo. O Pará também registrou 2 casos confirmados e Rondônia 1. Carla e Felipe. Valeu, Gabriele, pelas informações. Agora 12h, 15 minutos pelo horário de Brasília. Você é luz, é raio, estrela e... Já contei logo de cara, Felipe Bueno, não quero saber. Achei que você fosse colocar alguns ouvintes que cantaram a capela muito superiores à versão original dessa música. Tem sim. Deixa vários. Só, eu vou baixar um pouquinho o Vando, com todo respeito, e agora... Que ele merece. Você é luz, aí. É raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iai, meu ioiô. Meu iai. Eu sou mais esse menino aí, pô. Esse é o William. William. Ótimo, né? Tá ótimo. Maravilhoso, William. Bom, por que a gente tá tocando música agora e os nossos ouvintes estão cantando? Porque há pouco um ouvinte trouxe a denúncia aqui de que havia postes de iluminação acesos na marginal do Rio Pinheiros, ali pertinho da Raia Olímpica da USP, né? E eu disse, o Felipe sugeriu uma música aqui pra gente. Mentira. Na verdade, eu, né, o provoquei. Você me induziu a breguice. Isso, eu falei, Felipe, que música a gente pode colocar pra ilustrar? E foi justamente essa, porque de cara é a música que vem, né? Mas não é a única, Felipe Bueno, com porque certeza. Houve uma divisão aqui entre os nossos ouvintes dos palpites, né, sobre uma música pra ilustrar essa situação. Chegou outra, por exemplo, a Malu ilustra muito bem. Canta pra gente, Malu. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. E eu sozinho aqui sentado no meu apartamento. Foi bem, né? Foi bem. A letra não é exatamente assim. Mas mandou muito, cantou com coração, com alma. Fez uma releitura. E releitura, Malu, arrasou. É isso aí.
Só a Caoa tem HB20 Unique completíssimo 2019 a partir de R$ 41.990 e versões com documentação e IPVA totalmente grátis. É isso mesmo, HB20 Unique 2019 a partir de R$ 41.990 com documentação grátis e taxa zero. Consulte condições em caoa.com.br. Caoa, sempre a melhor oferta. No trânsito, a vida vem primeiro. Olá, eu sou Cláudia Hanna. E eu, Dandara Guerra. Mãe e filha juntas para lembrar que é sempre bom cuidar da saúde dos nossos ossos. Aqui em casa, minha mãe toma Calcitran MDK. Isso mesmo, filha. Calcitran MDK é ideal para manter os ossos fortes e saudáveis. Ele tem cálcio, vitamina D, K e magnésio, que ajudam o cálcio a ser absorvido mais rapidamente. E eu tomo Calcitran D3, porque prevenir nunca é demais. Calcitran, nesse cálcio nós confiamos. Caminhão entalado, Felipe Bueno. Nosso ouvinte mandou mensagem de voz. Deixa eu ligar o microfone aqui do WhatsApp. Bom dia, Carla. Bom dia, Felipe. Agora é boa tarde, né? Viu, pessoal que está aqui pela Marginal Expressa do Tietê, aqui na Ponte das Bandeiras, um caminhão cegonha carregadinho de carro zero. Ele entalou embaixo da ponte. Amassou só 2 carros por enquanto e não passa para frente nem para trás aqui. Tá bom? Vai travar tudo a expressa. Bom dia, abraço. Que é o Gil. Valeu, Gil, meu querido Gil Cavalcante. Justo na expressa, hein? É, e é sentido Ayrton Senna, porque ele mandou o complemento aqui na sequência. Então é Marginal do Rio Tietê, altura da Ponte das Bandeiras, sentido Ayrton Senna, pista expressa, caminhão, carregadinho de carro zero, segundo ele, só 2 carros amassados por enquanto, não vai nem pra frente nem pra trás. Então o pessoal já tem que pensar em ir rápido, né, pra central e pra local, pra se livrar desse congestionamento que vai formar na pista expressa. É para você essa dica da Tirolês. Para montar uma tábua de queijos, escolha 3 tipos de queijos Tirolês, de texturas e sabores diferentes e harmonize com alguns acompanhamentos. O parmesão Tirolês sirve em lascas. O Gouda vai bem com damasco e nozes. Já o Gorgonzola Tirolês, de sabor intenso, harmoniza com uva e mel. 100 gramas por convidado